Sejam bem-vindos a mais uma aula de modelagem de sistemas. Então hoje a gente vai continuar falando sobre os casos de uso, mas a ideia de hoje é que a gente comece a entender um pouco melhor os relacionamentos que existem entre casos de uso para que a gente possa escrevê-los melhor, né? Então esse é o nosso objetivo. Na última aula a gente viu os elementos do caso de uso, relembrando bem rapidamente, né? Um caso de uso é uma elipse, e aí eu falei que você pode escrever o caso de uso aqui dentro, embaixo ou em cima, né? A convenção geralmente é dentro ou embaixo, mas tem gente que coloca em cima. Ator é o bonequinho, elemento que representa a generalização, seta pontilhada que representa a inclusão, né, com seu estereótipo, seta pontilhada que representa a extensão, delimitação do sistema, e esse símbolo representa o relacionamento entre um ator e um caso de uso. Então vamos lá. Agora a gente vai começar a complicar um pouco a nossa vida, porque a gente tem que entender direitinho o que é, na prática, né, a inclusão, o que é na prática a generalização, como é que isso vai influenciar no conjunto de passos, né? Lembrando que o caso de uso, na verdade, é uma forma da gente escrever várias historinhas para usar o sistema. Então aquele símbolo lá de, por exemplo, inclusão, né? Como é que isso fica, né, na hora de executar? Imagina você contando a história, né? Ah, eu faço o ator, você faz o sistema. Aí, de repente, surge uma inclusão no meio do caminho. Como é que isso tem que ser, né? Como é que é a fluidez disso? Como é que isso tem que, na prática, acontecer? Então, vamos tentar olhar um pouquinho. Primeiro, a gente vai colocar algo bem abstrato para não ficar explicando o exemplo e vocês, de certa forma, decorarem o exemplo, né? Imagina aqui que eu tenho dois casos de uso. Olha essa elipse aqui em cima. Lembra que isso aqui é um desenho, tá? Isso aqui não é uma representação, é uma forma de enxergar como um caso de uso vai ser executado. Então, eu tenho aqui, ó, um caso de uso, que a gente chama de caso de uso base. O caso de uso base é o cara que vai ser estendido, né? O cara que vai ter, que vai ser o inclusor, perdão, estou confundindo com extensão. Então, o caso de uso base, ele vai incluir outro caso de uso dentro dele. Então, né, a setinha sai dele, pontilhada, para o outro caso de uso. E aqui é o caso de uso incluso. Então, vamos representar que toda vez que tiver essa elipse laranja, como se fosse uma instância, uma forma de usar o caso de uso, né? O que a gente chama de cenário. Lembra que a gente falou que o caso de uso pode ter vários cenários diferentes? O passo a passo que a gente segue sem mudar nada, e aí a gente tem o quê? Passos alternativos que fazem o quê? O comportamento, né? No caso de uso, de cima para baixo, ó, é uma linha reta. Agora eu posso fazer aqui, pulei o passo 3 para o passo 5, ou no passo 3 eu volto para o passo 2, ou do passo 2 eu faço isso, né? E assim vai. Então imagina que a gente está traçando essa linha, que é a sequência de passos do caso de uso. Então, essa linha preta aqui, ó, começa no primeiro passo e termina no último passo do meu caso de uso, da esquerda para a direita, tá bom? É só para a gente imaginar que, quando eu estiver lendo de cima para baixo o meu texto, é como se eu estivesse andando nessa linha preta aqui, ó, da esquerda para a direita. Quando a gente tem a inclusão, então aqui, ó, passo 1, o usuário informa isso, o sistema faz isso, o usuário faz isso, inclua o caso de uso B. Nesse passo aqui, a nossa execução vai pular para o início do caso de uso B. E aí a gente vai seguir o passo a passo desse caso de uso, ó. Vai por aqui, o ator faz isso, o sistema reage, o ator faz isso, o sistema reage, o ator faz isso. Acabei aquele cenário do caso de uso, eu volto para o passo seguinte, aonde ele foi incluso. Então é como se eu literalmente pegasse o caso de uso incluso e colocasse ele dentro do inclusor. Tá bom? É como se eu pegasse os passos do caso de uso que foram incluídos e colocasse dentro da sequência de passos do inclusor. Mas observa, por que a gente faz essa separação? Porque a gente pode complicar, né? Lembra que a gente tem o quê? A generalização, a extensão que a gente pode utilizar. Então, aqui, nesse passo do caso de uso incluso, eu ainda posso ter muito mais complicações. Por isso que às vezes a gente
separa para facilitar na hora de utilizar ou de reutilizar. Ou melhor, esse caso de uso incluso aqui pode ser incluído em vários casos de uso diferentes, por isso que ele é separado. Então, essa setinha azul é para mostrar para vocês, né, a execução do caso de uso, né? Nesse cenário ele pulou para cá, voltou para cá e terminou o caso de uso. Então, o caso de uso 1 chega no local o caso de uso número 1, né? A execução número 1 desse caso, chega no local em que o caso de uso base literalmente inclui o caso de uso incluído, né? Então, literalmente vai ter um pedaço do passo do caso de uso escrito assim, inclua o caso de uso B, tá bom? E aí, você vai parar de ler esse cara, abrir esse cara e começar a ler até ele acabar. Acabou, você volta para onde você parou e continua lendo. Então, essa linha vermelha aqui, ó, representa um outro cenário. Eu não sou obrigado a incluir sempre o caso de uso, tá bom? Eu posso ter cenários em que esse caso de uso não é incluído, mas pelo menos um cenário, que é esse preto aqui, o caso de uso tem que ser incluído. Beleza, pessoal? Então, no vermelhinho, é como se eu estivesse usando o caso de uso de um jeito diferente, então essa inclusão não é realizada. A inclusão é obrigatória em algum dos cenários, não em todos. É isso que eu estou querendo dizer com essa linha vermelha. Relacionamento de extensão, né, que é um pouquinho mais complicado de entender do que o de inclusão. Por quê? É um comportamento atípico que pode acontecer, você nunca sabe quando. O caso de uso que é estendido não sabe que a extensão existe, né, mas a extensão pode acontecer. Então, relaciona o caso de uso base a outro comportamento, que é a extensão, é um complemento ao primeiro. Então, quando a gente fala do caso de uso base na extensão, é o cara que vai ter o seu comportamento estendido. Então, ele por si só é completo. A única coisa que vai acontecer é que quando eu for ler o caso de uso estendido, eu vou ver os passos do caso de uso base dentro do estendido. Então, né, para que o caso de uso extensor, para executar, né, para a execução do caso de uso estendido, algo acontece e aí é como se ele virasse o caso de uso que o estende. Então, algo que o ator faz com que o caso de uso extensor seja executado. Nesse exemplo que a gente colocou, em algum momento o cliente informa que é o quê? Encomenda expressa. Então, observa, não vai ter nenhum passo aqui em que o cliente vai dizer qual é o tipo de encomenda. Simplesmente vai ter no começo desse caso aqui, ó, uma descrição dizendo: esse caso de uso começa no passo X do caso de uso postar encomenda, em que o cliente deseja postar uma encomenda expressa. Observa, quando você faz isso nesse caso de uso, o postar encomenda vai existir no seu texto sem saber que a postar encomenda expressa vai existir. Mas tem um gatilho, tem algo que vai engatilhar a execução desse caso de uso. Eu ia falar a contemplação, mas ia ficar estranho, né? A execução desse caso de uso. Espero que tenha ficado claro para vocês que essa condição aparece no caso de uso extensor. O estendido nem sabe que ele existe. E aí, esse desenho representa da mesma forma, né, que a gente fez a inclusão. Esse cara aqui, ele representa a generalização, que eu já adiantei para vocês, que é um pouco mais complicado. Então, vamos tentar entender. Caso de uso generalizador, né, ou caso de uso pai,
é o caso de uso que vai fazer o quê? Ele contempla todos os passos dos seus casos de uso filho. Em algum momento, o caso de uso filho tem passos diferentes do caso de uso pai. Ó. Observa que na generalização, o começo do cenário vai pelo caso de uso filho. Estão vendo? Então aqui, ó, passos que são diferentes, passos que são iguais, passos que são diferentes, passos que são iguais. Então, se eu tivesse um outro caso de uso aqui, filho, eu teria que dizer esse trecho para ele e esse trecho aqui que está pontilhado para ele. A linha sairia dele também até chegar no momento em que juntasse nessa parte aqui. Então, é como se eu falasse, eu vou ter um conjunto de passos, no meu caso de uso pai, ó, completo. Estão vendo a linha vermelha? A linha vermelha é um cenário. Ó. Pá, pá, pá. Só que existem casos de uso que apenas mudam esse espaço aqui. Ó. Esse espaço do caso de uso, que é um conjunto de passos, né? Ele tem um conjunto de passos diferentes para esse caso de uso filho. Um conjunto de passos diferentes aqui para o mesmo caso de uso. Então, na prática, quando eu for olhar o caso de uso filho, eu vou literalmente sobrepor ele no caso de uso pai. Quando eu sobrepor, o pontilhado vai sumir e vai ser sobrescrito pelos passos que estão escritos aqui. Se eu tivesse um outro caso de uso filho, eu ia literalmente sobrepor. Como é que fica isso no texto? Esses passos aqui vão literalmente ser apagados e substituídos pelos que estão aqui. Aqui não vai ter nada escrito. Por quê? Porque esse pedacinho do texto está aqui e não vai ser substituído. Aqui também, ó, você vai substituir por esse pedaço. Mas esse pedaço aqui vai continuar. Certo? Então, quando a gente fala de generalização de casos de uso, você literalmente substitui o caso de uso geral, botando os pedaços que faltam nos casos de uso, que estão nos casos de uso filho. Então, quando o ator for executar, ele só vai olhar isso daqui como se fosse um caso de uso. Ele não vai olhar que esse cara aqui é diferente desse. Na verdade, ele só vai olhar que ele está executando os passos desse caso de uso aqui. Certo? Mas o mesmo ator que usa esse cenário aqui desse caso de uso vai poder usar esse cenário do caso de uso, que é o pretinho. E se eu tiver outro caso de uso, ele também vai poder usar o cenário. Como é que eu faria para só usar esse cenário aqui? Se a setinha só tivesse ligada nele, tá bom? Se tem uma setinha ligada no caso de uso generalizador, o ator vai poder usar todos os casos de uso que estão naquela hierarquia, vamos falar assim. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque olha o exemplo da esquerda e olha o exemplo da direita. Vamos tentar entender o que pode dar errado quando a gente mistura a generalização. Vamos primeiro por exemplo da direita. Eu tenho um cliente, ele pode realizar pagamento. Isso significa que ele pode pegar o caso de uso de baixo, que se chama realizar pagamento com cartão de crédito, e utilizar. Assim como ele pode pegar o realizar pagamento com dinheiro e utilizar, né? Eu posso pegar esse carinha aqui, colocar aqui em cima, o cliente usa o realizar pagamento com cartão de crédito. Pegar esse carinha aqui, juntar os passos com esse carinha aqui e o cliente realiza o pagamento com dinheiro. Agora vamos olhar o da esquerda. O da esquerda é um pouquinho mais complicado. Vamos olhar primeiro os casos de uso. Caso de uso reservar livro. Qualquer um pode reservar livro, aluno ou professor. Caso de uso pesquisar catálogo. Qualquer um pode pesquisar o catálogo, aluno ou professor, certo? Caso de uso solicitar compra de título. Esse caso de uso só pode ser utilizado pelo professor, apesar dele poder utilizar
os casos de uso de cima, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, esse camarada é o único ator que pode solicitar compra de título. Se o professor não pudesse reservar livro, esse diagrama aqui estava errado. Como eu só estou dizendo que apenas o solicitar compra é do professor, o diagrama está certo. Beleza, até aí nenhum problema, né? Vamos começar a misturar os dois? Então, não, desculpa, daqui a pouquinho eu mostro esse exemplo. Pensei que fosse a sequência. Então, a generalização entre casos de uso é quando um herdeiro vai apresentar o mesmo comportamento do caso de uso pai, né? E ele vai respeitar toda a estrutura de relacionamento com o caso de uso pai. Então, se o caso de uso inclui outro caso de uso, o herdeiro também tem que incluir, né? Então, se alguma parte do caso de uso pai não fizer sentido no caso de uso filho, você usou o quê? A generalização de forma errada. Aí você provavelmente vai estar usando uma extensão. E aí vamos complicar o exemplo que eu queria falar para vocês. Realizar a avaliação. Qualquer aluno pode realizar a avaliação. Estão vendo aqui? E aí o camarada colocou uma setinha aonde esse aluno pode realizar a avaliação e esse aluno pode realizar a avaliação porque ele também pertence ao aluno de graduação aqui. Aí eu falo para vocês o seguinte, olha, mas aluno de graduação não pode submeter uma tese. Ele não pode ser avaliado a partir de uma tese. Uma regra em que só o aluno graduado pode fazer isso. Ok. A forma como ele é avaliado é muito parecida com o realizar a avaliação. A única diferença é que tem alguns passos que o submeter tese para avaliação vão alterar no caso de uso generalizado. Então, o cara colocou essa generalização aqui. Ok. O problema é que só colocar o relacionamento entre o aluno graduado e submeter tese não é o suficiente para garantir que o aluno de graduação não possa utilizar esse caso de uso. Então, observa, esse tracinho aqui é totalmente desnecessário nesse diagrama e ele induz ao erro. Porque, de qualquer jeito, um aluno graduado realiza a avaliação, generalização de caso de uso, submeter tese de avaliação, pode substituir realizar a avaliação. Então, um aluno graduado pode realizar a avaliação e pode submeter a tese. Só que um aluno de graduação também pode realizar a avaliação e submeter a tese à avaliação. Putz, e agora? Criei um problema, né? Vamos resolver isso? Eu falei para vocês que um jeito de resolver era só deixar o aluno graduado aqui, ó, ligado no submeter à avaliação. Mas se eu tirar essa setinha aqui, um aluno de graduação não consegue realizar a sua avaliação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai consertar a generalização dos casos de uso. Então observa aqui embaixo a diferença. Perdão, cliquei, né? Agora eu tenho um caso de uso, avaliar recebendo nota, que tem um conjunto de passos para alguém receber uma nota. Ele manda algo a ser avaliado e recebe uma nota. E aí eu estou dizendo que o realizar a avaliação é assim e o submeter tese de avaliação é assim. Então, avaliar recebendo nota pode ser trocado pelo receber avaliação, ou avaliar recebendo nota pode ser trocado pelo submeter tese de avaliação. Agora, vamos olhar os atores? O caso de uso generalizado não tem nenhum ator, mas o realizar a avaliação tem um aluno de graduação que um aluno graduado também pode se comportar. Então, um aluno graduado e um aluno de graduação conseguem realizar uma avaliação que é uma avaliação recebendo nota, certo? Não tenho nenhum ator nesse caso de uso, além dos que se relacionam com os filhos, então eu estou dizendo que ninguém avalia recebendo nota, a não ser que ele realize uma avaliação ou submeta a tese da avaliação.
Então, aqui, um único ator que submete a avaliação, tese avaliação, é o aluno graduado, que vai substituir aqui, né, que vai sobrescrever o avaliar recebendo nota. Logo, o aluno de graduação não consegue usar o submeter avaliação. Beleza, pessoal? Então, observa, é uma arma poderosíssima que a gente pode utilizar. Por quê? Porque o conjunto de passos desse caso de uso, ele vai ser reaproveitado aqui e aqui. E aí vou fazer uma coisa feia, vou explicar para vocês lá na frente para que isso serve. Serve para o seguinte: o conjunto de passos que eu vou implementar para fazer a lógica de domínio, a interface, o banco, de avaliar recebendo nota, está em comum com realizar avaliação e submeter tese à avaliação. Então eu posso encapsular isso em alguma classe que vai ser o quê? Herdado por uma classe que represente o caso de uso e realizar a avaliação e submeter tese à avaliação. Então, como você fala assim, eu vou ter uma classe avaliar recebendo nota, pode ser uma classe abstrata, que não pode ser utilizada a não ser que tenha implementação, e vai ter uma classe filha realizar a avaliação, que herda tudo de avaliar recebendo nota, e ela é concreta. Então, um aluno vai poder usar essa classe aqui, e essa classe também. Estou dizendo que um caso de uso é uma classe? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu vou poder encapsular a lógica de domínio do meu caso de uso em classes, respeitando a generalização do caso de uso, usando a generalização da orientação objeto. E aí, segundo a orientação objeto, isso vai me ajudar o quê? Na hora de manter, na hora de atualizar, na hora de debugar. Tive algum problema em algum passo de avaliar recebendo nota, e aí esse passo, se for o passo em comum, eu só vou corrigir na classe que representa o comportamento do caso de uso avaliar recebendo nota. Ficou ansioso para saber como é que a gente faz isso? Lá para frente, quando a gente começar a fazer a parte de projeto, eu mostro para vocês, tá bom? Quando a gente começar a fazer o diagrama de classe, aí eu vou ensinar um macete para vocês, né, um negócio chamado controlador de caso de uso, que já dá para ver como é que a gente faz essas coisas, tá bom? Só mais um pouquinho, que daqui a pouquinho eu mostro isso para vocês. É super legal, que a gente já consegue ver algo que a gente poderia programar, mas não vai programar, porque lembrando que a gente está definindo o que ainda, não como. Então, chegando à conclusão, né, da definição de caso de uso, para a gente chegar no próximo vídeo de como escrever um caso de uso, que vocês já devem estar ansiosos, né? O modelo de caso de uso é um modelo que expressa os requisitos funcionais. Isso significa que requisito não funcional não tem caso de uso, né? A restrição tecnológica, restrição de tempo, isso é um requisito não funcional. Esquece isso. Todo requisito funcional tem pelo menos um caso de uso. Ponto. O modelo de caso de uso é dividido em parte textual e parte gráfica. A UML formaliza a parte gráfica, a parte textual a gente padroniza de acordo com as boas práticas. Todo relacionamento entre casos de uso tem a ver com reuso de comportamento, é claro. Se eu tenho que escrever um caso de uso e vai dar maior trabalhão ficar reescrevendo ele, copiando e colando para alterar, por que eu não vou usar generalização ou inclusão, né? Imagina o efetuar pagamento em um sistema que faz muito pagamento de coisas diferentes. Compra, venda, aluguel. Por que eu não posso ter um caso de uso efetuar pagamento que é incluído em vários outros casos de uso? E aí vai facilitar a minha escrita do caso de uso e a minha implementação lá na frente. Tá certo? E aí, toma cuidado, porque, de novo, se a gente tivesse uma regra, bala de prata, para saber quando utilizar cada relacionamento, aí a gente entra na minha frase mais clichê que existe, né? Se eu tenho um conjunto de regras fixo, eu consigo programar. Se eu consigo programar e prever isso, eu não preciso de ninguém para fazer, eu boto o computador para fazer. Então, o que a gente tem aqui é um conjunto de técnicas para o ser humano pensar e, a partir do problema do domínio que ele está trabalhando, ele representar o caso de uso da melhor forma. Então, é como se eu falasse assim, vai depender da sua prática e do problema que você está resolvendo. Então, se fosse assim tão trivial de se implementar e fazer um caso de uso, a gente não precisaria do analista nem do programador, tá certo?
mas o domínio é muito complexo e a gente tem que fazer o quê? Abstrações. Quando a gente faz abstrações, a gente está fazendo aproximações. E isso é a parte difícil. Aproximar para uma herança, aproximar para o que é uma especialização de ator, o que é uma generalização de caso de uso, uma extensão, então, é super confusa, você pode acabar confundindo com uma inclusão. E aí, pô, Duarte, fiquei com medo, como é que eu aprendo isso? Praticando, tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem os exemplos que eu vou deixar para vocês praticarem e com isso tentar pegar um pouquinho mais de quilometragem, tá certo? Então, mais um vídeo que a gente termina o modelo de caso de uso. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo, né, onde a gente vai fazer algo mais prático. Agora a gente vai começar a aprender a escrever o nosso documento, ou melhor, os nossos casos de uso, nossos requisitos funcionais, né? Agora começa a brincadeira um pouco mais divertida. Até o próximo vídeo.